Olá, pessoal! Estamos aqui de novo agora para conversar sobre a última atividade do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2, a última atividade de matemática, que é a atividade 19, cujo título é Vamos falar na linguagem algébrica? Essa atividade está lá nas páginas 135 e 136. E aí, para começar, nós temos uma tabela que tem duas colunas. Numa coluna está escrito em português e na outra coluna está escrito em matematiquês. Linguagem matemática. Vocês estão vendo que tem números, alguns símbolos, que nem o pontinho representa a multiplicação, aqui. Esse tracinho aqui indica divisão ou uma fração. Aqui a gente tem o sinal de menos. Além de números e desses símbolos, nós temos letras. As letras na matemática, num geral, representam números. Ou essa letra representa um número qualquer, que eu posso substituir e fazer o cálculo, ou ela representa um valor que eu não sei ainda e que eu quero descobrir. E aí a gente pode fazer cálculos para descobrir esse valor. Hoje a gente ainda não vai entrar nessa parte. A gente só vai fazer a representação matemática do que está escrito em português. Olha os exemplos que nós temos aqui. O dobro de um número. Quando eu quero saber o dobro de um número, eu tenho que multiplicar por 2. Então, aqui o x representa esse número, qualquer número. Para calcular o dobro, eu faço vezes 2. Por isso que está aqui 2 vezes x. É o dobro de um número, 2 vezes esse número que eu botei x, porque eu não sei que número é, certo? O quadrado de um número, elevar um número ao quadrado, a gente estudou isso no início do ano, e eu acredito que ano passado vocês também estudaram. Por exemplo, 4 ao quadrado, eu vou fazer assim, 4 ao quadrado, que vai ser 4 vezes 4. Só que nesse caso eu não sei qual é o número. Então, aqui foi usada a letra A para representar esse número. A e o 2 pequenininho lá, A ao quadrado. O objetivo, como eu disse, não é fazer o cálculo, é só representar em linguagem matemática, tá? Usando a álgebra, usando as letrinhas. A terça parte de um número. Quando eu falo em terça parte, eu estou dividindo por 3, né? Ou escrevendo a fração dividida em terços. Mais uma vez, se eu soubesse o número, se fosse 5, eu podia botar assim, 5 terços. Mas eu não sei, então eu botei uma letra, W. W sobre 3. E a última linha da tabela, a diferença entre 8 e um número. Quando se fala em diferença, eu tenho que fazer uma continha de menos, por isso que tem o menos ali. 8 menos o quê? Não sei, menos um número. Então, agora, nesse caso, foi usado a letra B para representar esse número, ok? E aí, depois tem outra tabela que vocês vão preencher. Em algumas linhas, você precisa colocar em português o que está em matematiquês, e em outras linhas, o contrário. Está em português, você vai escrever em linguagem matemática. Olha, desculpa. Na primeira linha, nós temos... Isso aqui é a raiz quadrada, né? Lembram da raiz quadrada? Raiz quadrada de z. Então, vocês vão escrever aqui nessa linha raiz quadrada de um número. O z é um número, está representando um número qualquer. Então, escrevam lá, com a letrinha de vocês em português, raiz quadrada de um número. Na outra linha, o cubo de um número. Elevar ao cubo é quando o expoente pequenininho é 3. Então, se eu escolher, eu posso escolher qualquer letra. Vou botar aqui P de Priscila. Vocês podem pôr outra letra, vai estar certo também. E o expoente pequenininho, 3. P ao cubo, um número ao cubo. O cubo de um número, tá? A soma, se é soma, que conta que é? Mais. Então, já vou botar um mais ali. Entre um número e menos 7. Um número, vou botar N agora de número. Vou somar N com quanto? Com menos 7. Então, vou botar aqui do outro lado do mais o menos 7.
para representar o que está escrito ali. Agora é o contrário. O que está representado aqui, eu vou ter que escrever na primeira coluna. 2 vezes P. Quando eu multiplico por 2, eu estou calculando o dobro. Então, eu escrevo ali o dobro de um número e o que mais? Mais 9. Então, o dobro de um número mais 9. É para escrever ali, tá? Próxima linha. O perímetro de um triângulo cujos lados medem 3 centímetros, 4 centímetros e y centímetros. Perímetro, quem lembra o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Ali fala de um triângulo. Um lado mede 3 centímetros, o outro 4 e o outro não sei, é y. Como que eu vou representar o perímetro? Somando 3 mais 4 mais y. Não sei quanto é o y. Na próxima linha, eu tenho aqui W dividido por 4. Pode escrever assim, um número dividido por 4. Ou a quarta parte de um número. Depois, o perímetro, ó, de novo o perímetro. Só que agora é de um quadrado. Qual a característica de um quadrado? Ele tem todos os lados iguais. Qual é a medida do lado desse quadrado? Aqui diz que mede x centímetros. Cada lado mede x. Então, x, x, x e o outro ladinho lá, x também. Então, como é que eu vou botar o perímetro? X mais x mais x mais x. Ou eu poderia colocar também 4 vezes x. Porque x mais x mais x mais x é 4 vezes o x. E a última, 3 vezes W, quando eu multiplico por 3, eu estou calculando o triplo, né? Então, pode escrever o triplo de um número. Aí, o que nós temos lá depois do triplo do número? Um sinalzinho de igual. Então, o triplo de um número é igual ao quê? Nós temos aqui o número mais 10. Então, o triplo de um número é igual ao número somado com 10 ou mais 10. Tá bom? Pode ter algumas pequenas alterações na hora de escrever, né? Porque triplo de um número, eu posso escrever 3 vezes um número, que dá no mesmo, tá? Então, é isso, gente. Mandem as respostas, mandem as dúvidas, estamos aí para estudar, para aprender, e eu quero muito ajudar vocês se vocês precisarem de ajuda, tá? Bons estudos e até mais!